Olá, seja muito bem-vindo. Tá começando agora mais um cotidiano para todo o Brasil, diretamente dos estúdios da Rede NGT, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou Rafa Braga e trago diariamente temas que fazem parte do seu cotidiano, que podem te auxiliar no sentido da educação, na alimentação, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Envie um e-mail para comunicação@redengt.com.br e diga o que faz parte aí do seu cotidiano. Nossa produção vai ler, vai trazer seu profissional aqui no nosso palco para que ele solucione todos os seus problemas. E hoje a gente vai falar de um tema que entra em pauta até mesmo para você aí de casa, que você tem curiosidade de um assunto que faz parte do nosso dia a dia e às vezes você não sabe nem que existe esse profissional. E se sabe, conhece por um outro nome e além disso, acho que qualquer um pode fazer. Hoje eu recebo a Kelly Beltrão, ela que é jornalista e empresária, dona da KB Comunicação. Kelly, muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado. Eu conheço Kelly de bastidores há muito tempo. Kelly está sempre aqui com a gente. E Kelly, começo o nosso papo hoje falando sobre uma pergunta óbvia. O que é assessoria de imprensa? O que é? A assessoria de imprensa é o seguinte, é bem diferente de publicidade. Muita gente, quando me liga, fala assim, Kelly, quanto que é o anúncio? E não é anúncio. Então, assim, a grande diferença é essa. Anúncio, todo mundo vai ver que você pagou para estar ali. A empresa pagou, escreveu exatamente o que ela queria para sair naquele anúncio e saiu no jornal, saiu na revista. É mais escrachado. É, mais escrachado. E a assessoria de imprensa vai fazer o quê? Vai escrever uma matéria, né? Vai ser um formato jornalístico e vai sair num jornal em forma de matéria, de entrevista. Então, ou seja, vai dar credibilidade para o empresário que sair o nome, o sobrenome dele e o nome da empresa. Entendi. Kelly, quem pode procurar assessoria? No sentido de... Eu conheço pessoas hoje públicas que não têm assessoria de imprensa e eu conheço pessoas que às vezes nem precisariam e têm. Quais são os benefícios que a assessoria pode trazer? Qualquer um pode ter uma assessoria, dependendo, óbvio, do cargo que exerce perante a sociedade, perante ao público. Quem pode ter? Quais são os benefícios que ela pode trazer para uma pessoa? Então, existem dois tipos de assessorias. A assessoria de imprensa ativa e a passiva. A passiva vai ser mais para órgãos do governo. Então, seja ministérios, né, secretarias de educação, como essas que coisas. ela age? Então, como é que acontece? Você, né, já recebe a demanda dos jornalistas, né, porque todo mundo já conhece aquele órgão. Sim. E tudo. Então, você já recebe essas demandas dos jornalistas. Então, aconteceu uma crise aqui, alguma coisa ali, você tem que fazer um gerenciamento de crise, você tem que responder às demandas dos jornalistas, fazer uma nota à imprensa, né? Você vai escrever, aconteceu alguma coisa, você pega os secretários e tudo, vamos fazer uma nota à imprensa, vai escrever exatamente o que eles querem falar, né? Dar o posicionamento deles para a população. Depois disso, você vai marcar uma coletiva de imprensa para aqueles todos jornalistas de rádio, jornal, site, revista, né? Tudo, irem lá e você explicar o que aconteceu, né? Para a população saber, o que eles estão fazendo para reverter essa situação. Ok, isso é assessoria de imprensa passiva. Na ativa, foi quando eu vi mais, né, de Brasília aqui para o Rio de Janeiro, eu comecei a conhecer essa assessoria de imprensa ativa que eu nem sabia que, né, como é que acontecia isso. Você não vivia ela, né? Não vivia, né? Vivia mais essa parte mais passiva mesmo. Então, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, eu coordenei por 2 anos uma agência de comunicação, negócios, beleza, gastronomia, moda, e eu vi que realmente você pode atuar em várias frentes. Sim. Uma coisa que eu achei que era só para celebridades, que muita gente já fala, né? Essa perguntinha vai falar daqui a pouco do empresário, qual a diferença de cada um. Isso, então assim, muita gente achava que era só para celebridade, e não é. Então, ou seja, RH pode ter, um coach, advogados. Então, assim, advogado muitas vezes não sabe que pode ter uma assessoria de imprensa. Sim. Ele vai falar assim, Kelly, a OAB não deixa. O que a OAB não deixa é você fazer um anúncio escrachado, como eu falei, colocando telefone, endereço, tudo, de uma forma realmente que apareça que é um anúncio aquilo. E aí não, agora saindo ele num caderno de defesa do consumidor, por exemplo, um artigo dele de direito de família, direito tributário, trabalhista, falando daquela especialidade dele, explicando aquilo para a população que muitas vezes não sabe o que é. Então, isso tudo é uma assessoria de imprensa que vai ligar para aquele jornalista da redação e vai marcar uma entrevista dele com o jornalista. Bom, eu trabalho no ramo de comunicação tem algum tempo e a gente não pode negar que existem paradoxos. Existem artistas completamente simpáticos, carinhosos, fofos com o público, mas que têm uma assessoria muito pesada, muito cri-cri. Não se pode negar isso, não, graças a Deus não é o caso da KB. E existem também artistas muito difíceis de lidar, que tem uma assessoria brilhante, que faz com que a imagem dele fique um pouco mais positiva perante ao mercado.
né? O que eu devo fazer no caso do artista muito gente boa, muito gentil, que tem essa assessoria? Eu, como profissional de assessoria, esse pessoal que trabalha dessa forma mais crítica, é porque eles querem ter mais credibilidade, eles querem talvez passar uma imagem mais séria do artista em si ou da empresa, ou é uma forma de mercado de trabalho um pouco antiquada? Então, eu acho porque a assessoria era um pouco disso, né? A assessoria chegava, antigamente, era uma coisa mais séria. Ela chegava para dar um comunicado. E hoje a assessoria não. A assessoria abrange de diversas formas. Como um comunicado muito importante, como também algo super especial. Eu acho que o assessor de imprensa tem que ser muito do povo. Assim, realmente tratar muito bem o jornalista, porque ele depende daquele jornalista para escrever, né, uma matéria legal, bacana, né, sobre o seu cliente. Então ele tem que dar atenção para o público. Eu vejo vários artistas realmente fazendo shows e não tem nenhum espaço para a imprensa direito, ou então o artista, não vou dar entrevista, não quero tirar nem foto. Então assim, o artista também tem que ajudar. Eu já vi várias vezes o assessor querendo realmente ajudar, né, os fotógrafos e tudo, e o próprio artista falar, eu não quero tirar foto. Então, eu acho que tanto tem que estar bem afinado ali, tanto o assessor quanto, né, o artista, o ator, né, e tudo, saber que depende do jornalista, depende do fotógrafo ele sair bem na mídia. Então, tem que ter nessa compaixão ali na hora de falar, caramba, o fotógrafo muitas vezes está sentado no chão horas e horas para esperar aquele clique. Então vamos abrir 10 minutinhos para a imagem, alguma coisinha, né, uma pose aqui, outra ali, para poder sair da melhor forma para a imprensa, não sair todas as matérias com a mesma pose. Então por isso, vamos atender bem a imprensa, né? Eu acho que tudo você tem que tratar com amor e é o que eu falo para os meus alunos. Eu falo assim, vocês têm que acompanhar a entrevista do cliente de vocês, porque acompanhar é fundamental para você ter um bom relacionamento com o produtor, para você conhecer o apresentador e já falar para o apresentador dos outros clientes que você tem e explicar o que você pode contribuir para aquele canal para que cada vez mais ele te chame. Muitas empresas que têm um nome fortíssimo no mercado, pelos anos que está na estrada, elas acabam adquirindo para ela mesma, eu não falo nem o que elas transmitem para o público, mas o que elas transmitem para os profissionais de mídia. Elas passam uma imagem um pouco mais categórica, mais quadrada, não somos mais tão tocáveis quanto antes, nos tornamos um pouco mais difíceis de lidar. Como é que um assessor de imprensa que tem uma metodologia estudada, como é que ele consegue se adequar da melhor forma para entrar para fazer parte dessa empresa e para entender o lado da empresa e a empresa também entender o lado dele, no sentido de, empresa, eu sou assessor, eu vim aqui para auxiliar, para somar, vim aqui para auxiliar vocês da melhor maneira possível. E a empresa também falar, olha, legal, bem-vindo, mas só que a nossa metodologia é essa. Como é que faz esse alinhamento? Então, a primeira coisa que eu mando para os meus clientes quando eu fecho um contrato são 28 dicas de como dar entrevista para rádio e TV. Então, ou seja, como que deve ser o relacionamento dele com a imprensa, ou seja, que perguntas não são enviadas quando você vai dar uma entrevista para rádio ou para TV, só em caso, né, de revistas, sites que vão mandar por e-mail. Então, assim, matérias não vão ser enviadas para eles, né, do jornalista da redação para eles, para aprovarem antes de sair. Então, são pequenos ajustes que eu já mando logo para ele já saber como é que funciona, né, aquela relação imprensa-cliente. Eu sempre falo para eles a importância deles avisarem sempre a assessoria de imprensa quando tiver algum pedido de entrevista, porque aí a gente consegue analisar como é que funciona essa questão, se vale a pena, se não vale. E outra coisa importante é a questão do planejamento de mídia. E com esse planejamento de mídia, eu vou fazer exatamente isso. Saber onde ele quer alcançar, que tipo de veículos ele quer atingir, para eu não sugerir veículos que ele fala assim, não, Kelly, TV, eu não tenho coragem de falar para TV, vamos focar só em impresso? Entendeu? Então a gente tem que fazer esse planejamento de mídia para saber quais tipos de veículos e se ele é descolado, né, se ele é descontraído, se ele conseguiria dar entrevista para TV, para rádio, ou se ele quer focar só em impresso. Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial, só que na volta, a Kelly vai responder 2 perguntas que fazem parte do nosso cotidiano. Kelly, já vou deixar aqui no ar. Primeiro, a diferença brutal. O que é empresário e o que é assessor? E além disso, que ponto que o assessor tem que prestar atenção para ele não se transformar no próprio artista ou na própria empresa? Mas isso ela vai responder depois do intervalo comercial, porque em 2 minutinhos a gente volta, porque a Kelly Beltrão faz parte do nosso cotidiano hoje.